Olá, boa tarde, família que está aí reunida, pai, mãe, tio, avô, que alegria estarmos juntos aqui para conversar um pouco mais sobre brincar. Nós vamos conversar, vamos trocar, você vai responder algumas coisas, eu também vou responder algumas coisas para que a gente aprenda juntos, para que a gente compartilhe juntos, tá bom? Vou aproveitar e convidar você para já chamar o seu marido, sua tia, sua prima, seus amigos para participarem da nossa live agora também, para que você possa, para que outras pessoas possam conhecer mais, assim como você vai conhecer. Nós vamos falar sobre brincar. O que é brincar para você? Algumas pessoas pensam que a brincadeira é algo sem sentido, sem valor, uma coisa realmente só de criança, que não tem algum propósito no brincar. Será que é assim mesmo? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quero mostrar para você, essa tarde, algumas possibilidades do brincar, não só para a vida da criança, mas até para você. Qual foi a última vez que você sorriu? Qual foi a última vez que você fez alguma coisa divertida, que você ficou bem, que você ficou feliz? Isso é muito importante para a nossa vida também. E é sobre isso que a gente vai conversar, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala de brincadeira, a gente fala de desenvolvimento do cérebro da criança. Toda vez, Deus formou o nosso cérebro de uma forma muito especial, que necessita de oxigênio, que necessita de um ar puro, né? Um oxigênio puro, um oxigênio que refrigere esse cérebro, que deixe esse cérebro preparado para a aprendizagem. Precisa também que o sangue circule pelo corpo e pelo oxigênio para que ele fique bem. Então, toda brincadeira, todo movimento, tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, nós precisamos pensar nisso. E quando a gente fala de criança, o assunto ainda é mais sério. Por quê? A criança está em formação. A criança ainda é bem pequena e o que nós estimularmos, o que nós ensinarmos, o que nós promovermos para o corpinho dela, para o cérebro dela, para que ela fique bem, para a mente, para a aprendizagem, vai interferir para a vida inteira dela. Por isso que é importante a gente estudar esse assunto, tá bom? Então, vamos lá. O que eu fiz? Eu dividi os temas em tópicos. Primeiro você vai... eu vou falar um pouco do desenvolvimento do cérebro. Depois eu vou falar das partes que são... trabalhadas em algumas formas de brincadeira. Então, eu juntei essa segunda parte, tá? O que você vai desenvolver e qual é a brincadeira que vai te ajudar nisso, tá bom? Para facilitar a sua vida, para a gente ficar um tempo assim, mas não tão longo aqui juntos. Então, eu fiz essa divisão para que a gente trabalhe juntos. No próximo PowerPoint, nós temos uma pergunta, mais uma pergunta para você. Pensa aí, quanto custa para comprar o seu amor? Quanto que eu posso pagar se eu quiser comprar o seu amor? Quanto o seu filho, quanto o seu neto, quanto o seu sobrinho pode pagar se ele quiser comprar o seu amor? E aí, qual é a resposta aí sua? Pense nisso. Nós vamos conversar sobre isso, mas ao longo dessa nossa conversa aqui dessa tarde, e também vamos conversar lá no finalzinho. Quanto custa o preço do seu amor? Quando a gente fala de criança e fala de desenvolvimento infantil, a gente fala muito sério sobre o afeto, sobre o amor, também que essa criança precisa desenvolver. Ela precisa desenvolver com relação a você, precisa desenvolver com relação às outras pessoas, aos seus amiguinhos, aos irmãozinhos, se ele tem irmãos. Então, o brincar, ele também está relacionado a esse amor, a esse afeto. E depois eu não vou falar spoiler para você, não vou falar antes da hora o que você pode pensar, o que a gente pode falar aí mais para o final. Vou deixar você pensar aí, você na dúvida, porque eu falei que eu não sou tão boazinha também, né? Desenvolvimento do cérebro da criança é a área que nós vamos entrar aqui. Como nós falamos, eu dividi em alguns tópicos. Quando a criança nasce, será que ela já nasce aprendendo? Tem gente que acha que não, mas eu tenho um segredo para você.
quando a criança nasce, ela já aprendeu. Sério, antes ainda, quando ela está na barriga, ela ainda aprende um monte de coisa. Para você ter uma ideia, tem crianças que reconhecem a voz do pai, da mãe, tem crianças que reconhecem o som de músicas. Então, quando você ainda está grávida, ainda está bem o bebê pequeno, você pode conversar, você pode contar histórias na sua barriga, você pode já começar a interagir com esse bebê. E essas interações já vão fazendo conexões no cérebro da criança. E quando ela nasce, ela já identifica nesse novo mundo, nesse universo diferente do que ela tinha na barriga, confortável, estruturas e formas que ela já conhece. Então, às vezes o pai fala com a criança e a criança acalma. Às vezes a mãe não pode falar na hora, mas o pai fala e a criança se acalma. Por quê? Porque ela já nasce tendo aprendido algo. Olha como que o Criador é incrível, não é mesmo? Deus, ele é maravilhoso. É assim que ele nos formou. Formou cada célula do cérebro, cada parte do nosso corpo, para que a gente aprenda, para que a gente se desenvolva. Ele quer que a gente cresça, que a gente fique cada dia mais perfeito. E aí essa criança nasce. E ela nasce preparada para aprender um monte de coisa. Tudo ela aprende. Então, se você pega um bebê e deixa ele muito tempo dentro do bercinho, ali parado, isso prejudica a aprendizagem dele. Isso vai prejudicar que ele se desenvolva. Ah, Fabiola, mas o que isso tem a ver com as brincadeiras? Tem tudo a ver. Desde que o bebezinho nasce, a gente já começa a brincar com eles. Você coloca um chocalhinho ali pendurado ou no bercinho, ou na cadeirinha dele, para ele. Esse chocalho é legal que ele tem acesso, mesmo que seja com o pezinho, para ele bater ali, já é um tipo de brincadeira e já vai causando desenvolvimento no cérebro dessa criança, tá bom? Esses chocalhos, esses brinquedos coloridos, eles interferem na aprendizagem. Para você ter uma ideia como que a criança está aprendendo e como que esse cérebro está se desenvolvendo, se você tem um bebê que nasceu, é raro, tá? Não acontece sempre, não. Mas se tem um bebezinho que nasceu com catarata, dá para você resolver o problema da catarata. Mas se você não resolver esse problema, a criança perde a visão. A criança não perderia a visão se você resolvesse, porque ela teria o tempo para aprender a enxergar. Porque o bebê está aprendendo, inclusive, a enxergar. O bebê está aprendendo a sentir o seu toque, a sentir tudo que você faz com ele, as suas brincadeiras. Ele está aprendendo tudo isso, toda a sua interação com ele. Foi assim que Deus o fez. E é assim que a gente precisa lembrar que ele foi feito. Por isso que a gente precisa cuidar desse primeiro momento, dessa primeira infância. A criança já nasce com uma capacidade incrível de aprendizagem. Mas o que acontece? Ela nasce com muitos neurônios, fazendo várias conexões para aprender. Mas, ao longo do tempo, para que o cérebro se desenvolva, ela vai diminuindo. Por isso, a gente tem que dar muitos estímulos na hora certa, do jeito certo. Quando ele é bebezinho, esses estímulos, o estímulo de tocar, o estímulo de brincar com ele ali no berço mesmo, de promover, o estímulo de girar. A criança precisa aprender. Às vezes, o pai fica com tanta pressa que o bebê engatinhe. Engatinhar é importante, mas ele virar, ele é importante. Essas brincadeiras repetitivas que acontecem quando eles têm até menos de 2 anos aí, são muito importantes para a criança, tá? Não tente adiantar as coisas, querer que ele aprenda a falar, aprenda a escrever, aprenda a ler antes do tempo. Há tempo para todas as coisas, a Bíblia já dizia isso, né? Tem tempo para tudo nesse mundo. E tem o tempo do desenvolvimento do seu bebê, do seu filhinho também, tá bom? O que acontece? As conexões, né, essa parte do cérebro, ela começa a diminuir e se ajustar. E o que vai diminuir? Aquilo que não foi bem trabalhado. Então, vamos voltar. Aquele bebezinho que estava só deitado no berço, que não tinha muita atividade, que não tinha muito afeto, ele não vai desenvolver partes afetivas, ele não vai desenvolver bem
a sua motricidade. O que é? O seu aparelho motor, os seus movimentos do bracinho, da perninha. Ele vai comprometendo partes do seu desenvolvimento. Por isso que é importante pegar, por isso que é importante brincar, movimentar, deixar que ele role, deixar que ele comece a engatinhar, para depois vir e caminhar. Ah, mas o meu filho, ele já caminhou direto. Acontece, tá? São raros os casos, não é um monte de bebê que nasce assim, mas tem bebê que ele fica em pé antes de engatinhar, ele não quer engatinhar. Isso depois ele é trabalhado de uma outra forma, até na hora da alfabetização e tal, mas são processos importantes para a aprendizagem da criança, tá bom? No próximo PowerPoint, a gente vai falar algumas áreas que as brincadeiras desenvolvem. Então, essa criança, ela nasce, né, bebezinho, e as primeiras brincadeiras são simples, né? São mais individuais também, mas ela com ela mesma, tá? Depois, ela começa a brincar com o outro, mas ela gosta de brincar ao lado do outro. Até uns 2 anos, aí elas começam, 3 anos, elas brincam mais com o outro do lado do outro. E a partir dos 2 anos, ela começa a brincar aquelas coisas assim de imaginação. Ela começa a criar. Até os 2 anos isso não acontece. Elas gostam de blocos, elas gostam de brincar com você mesmo, de esconde-esconde. Gente, a brincadeira de esconde-esconde, sabe aquela brincadeira que a gente faz assim? Achou! Essa brincadeira é ótima para a criança entender que, mesmo que ela não esteja vendo, a pessoa ainda está ali, ou o objeto ainda está ali. É incrível essa brincadeira para a criança, é muito importante e muito interessante. A gente acha que é bobinho, né? A gente acha que não tem nada a ver, mas ela é importante para a aprendizagem da criança e até para desenvolver a segurança dela, de saber, mesmo que ela não esteja vendo a mãe aparece ali, a mãe vai aparecer para cuidar dela. Olha que interessante. Isso é muito importante. Então, são brincadeiras, assim, mais simples, mas importantes para essa formação. A partir dos 2 anos até os 4 anos, ela gosta daquelas imaginativas. Então, aí você vê o seu filho botando o sapatinho do papai, o seu filho ou botando o sapatinho da mamãe, põe uma roupa e ela começa a imitar as pessoas. Aí você conta uma história e ela quer vivenciar aquela história. E aí ela pega um objeto e o objeto é uma pedra, mas o objeto vira um animalzinho de repente. É uma fase também, é uma nova fase. Cada criança vive a brincadeira de uma forma diferente. E é importante que ela viva essa brincadeira da forma diferente. Não tente, eu vou reforçar isso, assim, você vai me ver falando várias vezes, porque é uma grande preocupação na nossa sociedade atual é que, às vezes, o pai fica arranjando um monte de coisa para a criança fazer, o avô fica arranjando um monte de serviço, um monte de trabalho para a criança, né? Botando ela para aprender um tanto de coisas, e ela não tem o tempo do brincar. O que acontece é que o brincar faz parte da aprendizagem. Você quer que a sua criança, o seu neto, o seu filho, o seu sobrinho se desenvolva bem? Então, coloque essa criança para brincar. Coloque essa criança para se divertir. Não se preocupe nesse momento tanto com a aprendizagem formal. Não deixe essa criança muito tempo sentada. Aí vem uma outra diferença, não é usar passatempo, é outra preocupação. Você entregar para ela um celular, um aparelho, ou deixar lá na frente da televisão, não vai desenvolver vários aspectos importantes nesse cérebro que está em formação. E aí você pega e deixa lá ela um tempão, sentadinha. Olha quantos prejuízos. Uma criança que fica muito tempo sentada não tem o sangue circulando pelo corpo. Consequentemente, não tem uma boa oxigenação cerebral. Olha como que é sério. Aí ela aprende que não é gostoso se movimentar, que não é gostoso fazer as outras atividades. Então, nós ensinamos o que é gostoso, o que é divertido, o que é prazeroso nessa infância. Você deixar ela muito tempo gastando com divertimentos ou uma recreação que não causa um benefício para o corpo dela é muito ruim.
tá bom? Eu sei que às vezes a gente falta tempo, às vezes a gente é mais fácil porque você acha que a criança é agitada. A criança não é agitada. Criança é criança. E criança, criança naturalmente ela se movimenta mais. Agora, vou deixar alguns pais aí desesperados. A minha criança então não tá bem, porque ela não se movimenta tanto. Existem fatores genéticos e de temperamento e crianças mais sociais, crianças menos sociais. Crianças que se envolvem mais socialmente com outras crianças e crianças que se envolvem menos. Nós sempre promovemos a integração através de algumas brincadeiras de regras que vai ser para a próxima fase, tá bom? Mas, apesar disso, a gente precisa lembrar que existem perfis, do mesmo jeito que você não é igual ao seu esposo, você não é igual à sua mãe, seu pai, cada um tem uma personalidade diferente. A criança, ela forma a sua personalidade, seu caráter ao longo da vida, mas existe o temperamento dela e existem fatores genéticos que ela já nasceu com aquilo. Então, minha criança não é tão agitada assim e tal. Tá, tem criança que vai ser mais agitada, tem criança que vai ser menos agitada. Mesmo assim, então a minha não é mais agitada, então eu posso deixá-la no celular. Não, não significa que você vai promover atividades porque você não quer que ela fique com partes da mente dela, com partes do corpo dela falhando. Você quer que todo o corpinho dela, você quer que o pezinho dela funcione bem, você quer que a mãozinha dela funcione bem, e você quer que o cérebro dela funcione bem. Por isso, você fará boas escolhas, oferecendo para ela um bom desenvolvimento através das brincadeiras, tá bom? Depois que passa a fase do faz de conta, que a gente estava falando até os 3, 4 anos, ela começa a querer jogos, brincadeiras com mais regras. Você já pode começar a trabalhar com elas brincadeiras com regras. Eu não tenho dinheiro para ficar comprando um monte de coisa para o meu filho. Tudo bem, olha que coisa boa. Eles gostam muito de brincar com sucatas, com coisas simples. Às vezes você vai e compra um carro assim. Você deixa de comprar coisas para você, compra seu carro ultrassônico, poderoso, power, não sei o que lá, que anda sozinho. E às vezes alguns pais, você está me vendo aí, né, pai? Pois é, às vezes alguns pais compram para si mesmo, mas falam assim, é para o meu filho. Eu te conheço, tá bom? Mas vamos lá, compra um brinquedo super estruturado, chique, poderoso, caro, e a criança recebe e desmonta, e quebra. E aí você fica arrasado, falando, não valorizou o dinheiro, por isso, é isso que dá. A gente investe nessa criança e não valoriza, mas não é isso. Ela quer descobrir, ela quer fazer, ela quer pegar um objeto e criar outro objeto, é uma fase imaginativa. Se ela está na fase imaginativa, as coisas, quanto mais simples, quanto menos complexa, cheia de botõezinhos, cheia de coisinha, é melhor para ela, porque ela pode agir sobre aquele brinquedo. O brinquedo pode ser casinha, pode ser ao mesmo tempo um castelo, depois ele pode ser um carro, depois ele pode ser o que ela quiser. Por isso que elas gostam muito de sucata, por isso que, de repente, você dá uma caneta e ela está brincando de aviãozinho, por isso que você vai dar comida e ela está brincando. Então, é interessante você se ligar nisso daí, tá? Nem sempre o que é o mais legal para você é o mais legal para o seu filho. Nem sempre o que é mais interessante para você é o mais interessante para o seu filho. Claro que existem